Existe uma forma correta, né, de cortar o nosso tecido na hora de costurar? Será que isso importa quando a gente está costurando bolsas? Será que todas essas informações e de como cortar o tecido, tudo isso importa quando a gente está costurando bolsa? E a resposta é sim e não. Né? Em alguns momentos vai importar, em outros não. E a gente vai começar aqui pelo não. Quando é que não importa? E por que que não importa? Não importa. O primeiro ponto de quando não importa é que normalmente, eu acho que é quase padrão que a gente estruture o tecido antes de usar. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, de estruturar o tecido, a gente retira essas características dele. O que vai dominar ali naquele tecido vai ser o estruturador. Então, se o estruturador não tem essa característica, porque normalmente o estruturador não é um tecido tramado, né? Ele não tem essa característica de esticar de um lado, de outro e tudo mais, ele vai acabar anulando as características do tecido de esticar ou não. Mas um segundo ponto que também torna um tanto irrelevante ter tanta atenção assim com o sentido do fio é quando a gente está usando um pedaço de tecido muito pequeno, ou então circular, esse tipo de coisa. Quando a gente faz isso, eu acredito que torna um tanto irrelevante, né? Essa questão de saber qual é o sentido do fio ou não. Mas isso faz parte do não. Só que existe o sim. Existem momentos que a gente precisa, sim, ter uma atenção a essas características do tecido e que elas vão ser cruciais para a gente. A primeira delas é que quando a gente vai costurar alças de bolsas, você com certeza deve evitar cortar suas alças de bolsa no viés. Porque como a gente viu, o viés ele estica bastante. Então, tenta imaginar, eu vou para costurar, fazer a minha própria alça de bolsa, eu vou precisar de uma tira de tecido. Se eu cortar ela em viés, essa tira vai esticar, ela vai ceder tanto. E a alça que você fez de um tamanho, passado pouco tempo, terá outro tamanho, e aí pode ser que uma alça fique maior que a outra, enfim. Muita coisa pode acontecer. Então, isso é um ponto a ser evitado. Outro ponto que eu também acho que é muito interessante, e eu já passei por isso, é que, como eu te falei, nós não tem tanta importância levar em consideração essas características quando a gente vai estruturar o tecido. E a gente quase sempre estrutura o tecido que a gente vai usar para fazer bolsas. Mas essa estruturação muitas vezes é feita só na parte externa do tecido e no forro não. Eu não sei, para quem já tem uma certa convivência com a costura e já fez algumas coisas, é muito comum que quando a gente está trabalhando com um tecido de forro que não é estruturado, ele estique um pouco mais e fique, mesmo que a gente tenha cortado no tamanho exato do tecido exterior na hora de costurar, e principalmente de aplicar zip, ele estique levemente e fique com uma bordinha maior nas laterais, uma bordinha maior do que o do tecido externo. Então, quando for cortar o tecido, também, uma coisa que você deve observar, né, mesmo que não tenha que ter tanta atenção assim, com o sentido que você vai cortar o tecido, uma coisa a observar é que você deixe ele o mais alinhado a esses fios retos, né, reto e de trama, o possível, para que você evite que a sua peça ou o seu tecido que você vai usar como forro tenha essa coisa de ficar cedendo ou tudo mais. E outro ponto, como eu falei da alça, é que cortando assim, né, começando das laterais e mantendo essa coisa mais reta do tecido, mantendo esse hábito de cortar nos fios mais retos do tecido ao invés do viés, você vai acabar conseguindo aproveitar melhor o seu tecido. E quando a gente fala de bolsas, principalmente as que eu sugiro que as iniciantes comecem a praticar, a maioria delas são retangulares, então a gente retangulares ou quadradas, então a gente consegue fazer esses cortes mais retos, evitando o corte em viés, com facilidade, né? E além do fato de a gente perceber que o forro fica um pouquinho maior quando a gente está aplicando o zíper, esse nem é um grande problema, mas existem muitas bolsas que a gente faz o forro e a parte externa em separado, e existe uma necessidade muito grande que elas tenham um tamanho igual no final, porque a gente vai precisar encaixar uma na outra. E isso a gente já faz mantendo uma costura, uma margem de costura igual, né? Para que no final elas tenham o mesmo tamanho, fazendo corte igual e tudo mais. Só que, se você não observar
o sentido, né? Se você não fizer o seu corte, como eu te falei, mantendo ele alinhado a esses fios mais retos ou o fio de trama do teu tecido, né, que são os que menos esticam, se você, por acaso, sem querer, acabar cortando esse teu tecido em viés, existe uma chance muito grande de que, mesmo que você tenha feito todo o corte certinho, mesmo que você tenha costurado com a mesma margem, quando você chegar lá para fazer esse encaixe, o teu tecido que foi cortado em viés, ele ceda e não fique do mesmo tamanho que o tecido externo, prejudicando o teu acabamento, prejudicando a tua paz na hora de costurar. Entendidos? E um outro momento que também é importante e que eu acredito que seja até um pouco evidente é que quando a gente precisa trabalhar com viés, a gente sim precisa cortar o nosso tecido de um modo enviesado, né? No sentido de viés. E existem até algumas formas de fazer isso de modo a aproveitar melhor o nosso tecido e evitar desperdícios. Mas um outro ponto também que é interessante e eu não uso muito, mas já usei, é na fabricação de vivo. Quando a gente vai fazer o próprio vivo, que ele também precisa ter essa característica de esticar levemente, é importante que você corte o tecido enviesado.